Eu mostrei aqui para vocês essa situação e coloquei no nosso chat uma enquete com a seguinte pergunta: você acha que o STF vai anular a decisão da Câmara sobre o processo de ramagem? 67% sim, 33% não. Eu coloquei isso para vocês, inclusive eu botei a palavra, não é anular, falei, vai desmoralizar o poder legislativo, vai desmoralizar o poder legislativo, e vocês responderam aqui que sim, não 33%. Vai desmoralizar, vai passar por cima do poder legislativo. O Alexandre pegou, tirou os crimes que ele atribuiu à ramagem do 8 de janeiro, porque ele, no 8 de janeiro, já era deputado. Deixou os de antes. Os de antes. Só que o seguinte, se o golpe seria no 8 de janeiro, como é que ele vai dar golpe se ele está fora do 8 de janeiro? É um negócio meio estranho. Vamos combinar, né? O Senado já está desmoralizado. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? São dezenas de pedidos de impeachment engavetados, né? A data limite do Brasil, e é importante que as pessoas acompanhem e entendam isso, a data limite do Brasil é no ano que vem. No ano que vem, a gente tem que trocar o Senado praticamente todo. Isso é um fato, né? Porque o Brasil precisa, para reequilibrar os poderes da República, de que façam um impeachment, pelo menos, porque vai ter um caráter educativo. E aí a gente volta a ter independência. Hoje, quem legisla são os ministros do STF que não tiveram um voto seu, né? E eles estão fazendo o que está acontecendo, soltando corrupto, traficante, né? Indo atrás, como você iniciou o programa aqui, de perseguir quem cumpriu o seu dever, como Deltan Dallagnol, caçado na velocidade da luz, né? Porque cumpriu o seu trabalho, prendendo bandido. Quase caçaram, né? O Moro também, viu? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho dúvida que o STF está movido por um sentimento de vingança. Não é à toa que ele está política e ideologicamente junto do Lula, né? A gente vê essa caçada a quem é conservador, a quem é de direita. Mas essa história a gente já conhece. Quem é cristão há 2000 anos sabe que, pela sua fé, era jogado para os leões naquela época, nas arenas, para ser trucidado. Agora é o quê? Pega o passaporte. É o quê? Faz o cancelamento na rede social, vai lá e bloqueia o perfil, vai lá e toma o dinheiro. Cardinô, você imagina o jornalista como você. E nós temos dezenas que passam por isso. Por falar a verdade, por enfrentar esse sistema, que é regime. Os caras estão com a conta bancária. Trabalharam a vida inteira bloqueada por uma decisão de um ministro, né? Então, a gente precisa realmente tomar essa medida, né, no ano de 2026, mas eu ainda tenho expectativa que até lá, com a população na rua, não tem outro jeito, mobilização popular, a gente acorde os representantes. Sabe por quê? Porque daqui a poucos meses, aliás, já estão muitos senadores e deputados federais indo atrás do seu voto. Pedir o seu voto para se reeleger. Porque ali é uma casa de mordomia, né, de mamata, e eles já estão preocupados. Então, se você pede para ele votar impeachment, se você pede para ele se posicionar pela anistia, que não é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, nem ser contra o governo e a favor, é simplesmente humanidade. Essas pessoas, eu participei como titular da CPMI, do dia 8 de janeiro. Essas pessoas não tiveram direito à defesa, ao contraditório, à dupla jurisdição. Essas pessoas, as imagens foram negadas. Nós aprovamos o requerimento e o ministro Dino, que hoje está lá, no meu modo de entender, servindo ao Lula dentro do STF, a esse governo, é como se fosse até um líder ali do governo dentro do STF, ele está... Exatamente, ele negou as imagens para a gente entender por que não foi bloqueada a passagem de pessoas. E isso quando ele era ministro da Justiça. O interessante é isso. Isso quando era ministro da Justiça. Esse caso aqui, eu queria chamar a sua atenção, porque nós tivemos uma votação parecida, só para você fazer o contraponto, você se lembrar. O Daniel Silveira,
Ele foi processado no Supremo, está preso até hoje. Ali ele pegou mais cadeia do que o cara que mandou matar a Marielle. A irmã da Aniele Franco, que é ministra lá do Lula. Né? E ela não fala nada, viu? Agora eu olhei aqui, né? Vocês viram? Ela calada ainda. O Alexandre de Moraes soltou o cara que mandou matar, soltou e a Aniele calou-se. Calou-se, não fala nada. E é a irmã dela, é a irmã. Mas o Daniel Silveira, né, que deu aquelas esculhambações, ameaçou o Supremo e tal, quando chega na Câmara, a Câmara decidiu que o Supremo podia processá-lo. Aí o que acontece? Daniel Silveira foi processado e foi preso. Então valeu. Ali valeu, porque o Supremo processou porque a Câmara deixou. Fala assim, meu Deus do céu. Né? Não tem mais direito, o pudor, né? Eles perderam o pudor. Não, a OAB fez ainda aquela representação, negócio dos celulares, né? Aí o Zanin voltou atrás. Sim, mas voltou atrás. Mas no dia que estava o Felipe Martins, o pessoal da imprensa teve que guardar o celular. Agora imagine, no século XXI, advogado, né, que tem bloco de nota, tem que consultar, não tem celular. Né? Mas, Cardinô, é por isso que a tara dessa turma é regular as redes sociais. Né? Então eles querem controlar, porque o que está sendo a libertação das pessoas? Né? Pessoas... O brasileiro, vamos combinar, o brasileiro é um povo de bem, é um povo trabalhador, íntegro. Né? Então, ele está vendo o que está acontecendo e está se manifestando. Eu tenho muita esperança que essa grande virada vai vir, porque o Brasil, ele merece estar no topo do mundo. Né? O Brasil é um país que tem tudo. Não era para estar passando esse tipo de situação. Mas, às vezes, a gente precisa, através da dor, criar um aprendizado para se libertar dessas coisas e passar para frente com mais fortaleza, né? Com mais convicção. Então, eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. Essa turma está barbarizando, mas você vê a Bia Kicis, o Nicolas Ferreira, né? Tantos outros deputados e senadores, Marcel Van Hatten, né? A turma do Novo lá, que inclusive votou em peso contra o aumento de deputado, outra vergonha. Nós votamos 100% em peso, 10 contra. Então eu acredito, vai de 513, que não tem nem cadeira, não tem estrutura mínima de gabinete para ter essa turma de 513. Os caras querem aumentar para 531. Ou seja, basta cumprir a Constituição, fazer a proporcionalidade, mas é o jeitinho brasileiro para não perder poder. E eu vou te falar. Você sabe quanto o senador tem de emenda parlamentar sem um orçamento secreto? Porque eu voto contra o orçamento secreto, nunca usei nada disso. O senador tem quase 80 milhões de reais por ano, para colocar em emendas parlamentares do seu Estado. Olha a perpetuação de poder aí. A possibilidade de alguém de fora da política entrar é muito difícil. Né? E esses caras querem aumentar para 10 anos. 8 anos já é tempo demais. E os caras querem passar para 10. Isso é advogar em causa própria. Eu voto contra. E se a população não cobrar para a gente está fazendo um destaque junto com o PL para tirar, para deixar para 5 anos também o senador. Né? Se a população não tiver em cima, né? isso é loucura.